Ok. Vamos, então, orar. Eu vou pedir para a irmã Maria Luísa o cabelo mais branco que eu já vi no mundo. Meu neto pediu para eu, quando der, comprar uma tinta da cor do cabelo dele para tingir. O seu cabelo é lindo, viu, Maria Luísa? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, pela noite que nós tivemos, pelo culto de ontem, tão maravilhoso, quando nós pudemos sentir a Tua presença, tanto no louvor como na palavra, foi edificante para nós, Pai. Muito obrigada, Deus. Mas nós oramos e pedimos que o Senhor continue conosco, o Senhor sempre está conosco, nós cremos e sabemos disso, mas que seja de uma maneira especial nesta manhã com esse estudo, Pai. Abençoa-nos para aprendermos, para praticarmos, mas, sobretudo, para que a nossa intimidade com o Senhor seja maior e que essa palavra venha nos trazer crescimento na fé, mas que o seu nome seja exaltado. Abençoa cada um de nós. Muito obrigado pela vida do pastor Marcos, que tanto se dedica a compartilhar aquilo que o Senhor tem revelado a ele. Muito obrigada, Deus, e que o nosso coração esteja focado nessa palavra, para aprendermos e praticarmos. Abençoa-nos com toda sorte de bênção, de crescimento e de fé, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o texto de Romanos, capítulo 15, versos 1 a 13, diz o seguinte: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom senso procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da paz os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Bom, só o texto, né, de maneira bastante crua, nós já teríamos muitos elementos aqui para conversar. Se nós não quiséssemos entrar num estudo mais formal, nós poderíamos estar pensando o que significa não agradar a nós mesmos, o que significa agradar ao próximo, tá? Eu acho que só isso já daria um tempo bem legal de conversa, mas vamos lá. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Só preciso ver se está no jeito aqui. Aguarde só um segundo. Ainda não entrou o texto aqui, espera aí. Às vezes a coisa dá bem certinho, mas tem horas que o negócio trava.
Deixa eu pegar um outro arquivo aqui, que esse aqui não está querendo abrir, viu? Eu também tenho 200 janelas abertas, e aí também não ajuda muito. Eu acho que agora vai dar. Vamos ver. Deu certo. Bom, vocês estão vendo aí, né? Sim. Tudo bem. Tá, então Paulo começa dizendo o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Nós vamos lembrar que no capítulo 14 inteiro, Paulo trata de um assunto entre os fortes e os fracos. Quem que são os fracos? Os fracos são aqueles irmãos salvos em Cristo, isso é necessário sublinhar, mas que viviam uma vida extremamente regrada em torno de alguns aspectos da lei, como algumas questões relacionadas ao alimento, de não comer algumas coisas que a lei previa. E esses irmãos, que são chamados de fracos por Paulo, eles criticavam os outros irmãos que confiavam apenas na graça de Deus. Vamos ainda lembrar que a igreja de Roma era formada grande parte por judeus, convertidos à fé, mas que ainda não tinham aberto mão de algumas regras, algumas regras cerimoniais da lei de Moisés. Tá? E a essas pessoas que o apóstolo Paulo chama de fracas, porque elas ainda estão com a cabeça centrada naquelas regras, quando elas poderiam ter uma liberdade maior. No entanto, nesse capítulo, Romanos 15, Paulo tenta, assim, ou melhor, ele conclui essa parte dizendo o seguinte: olha, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós vamos ter pessoas fracas na igreja. Nós vamos ter pessoas que não pensam como nós. E essas pessoas, elas precisam encontrar o seu espaço. Isso serve para qualquer circunstância, para qualquer situação de pessoas que não pensam igual a gente? Não é exatamente isso. Aqui, Paulo está tratando de um assunto que não chega nem a ser secundário na teologia. Não é de primeira grandeza, não é de segunda grandeza, trata aqui de usos e costumes. Tá? Então, quando se trata de usos e costumes, acerca de algum aspecto da lei, como, por exemplo, não comer carne de certo animal, guardar isso, aquilo, né, alguma festividade, então, isso é uma coisa tão pequena que aquela pessoa ainda vai ser, sim, considerada irmão, porque aquela pessoa tem o principal, que é Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, Paulo vai dar sequência à sua argumentação desse capítulo, reafirmando que os fortes, do ponto de vista espiritual, e que não vivem do legalismo, devem suportar a fraqueza dos fracos. E aqui a ideia é servir de suporte, e servir de suporte é prerrogativa de quem é forte. E Paulo agora se coloca entre eles como exemplo. Então, suportar não significa apenas, eu vou ficar aguentando você, mas é servir de suporte, de anteparo. Tá? Porque aqui a ideia é de que o forte aguenta mais peso. Tudo bem? Será que nós temos uma igreja com pessoas que suportam peso? Né? O peso aqui é o peso da contrariedade, de um pensamento divergente do meu acerca de assuntos que não são tão importantes. Muitas vezes o racha na igreja, as divisões, essas divisões acontecem por conta de coisas pequenas, tá?
O Gilson, o irmão Gilson já trabalhou na DC, né? E eu imagino que deve ter tido situações que, se você for olhar ali em algumas igrejas, são coisas muito pequenas. Não fala ali, as brigas não são por conta de grandes doutrinas, não é mesmo? Então, não se pode esperar que uma pessoa fraca, no sentido doutrinário, seja suporte para alguma coisa, uma vez que ela não tem bases firmes para compreender posicionamentos diferentes. Ela ainda está vivendo em termos de rudimentos da fé. Aquilo que Paulo diz assim, olha, eu gostaria de já dar alimento sólido para vocês, carne, mas eu ainda tenho que dar leitinho espiritual, sabe, leitinho de criança, de bebê, porque vocês ainda estão vivendo naqueles rudimentos, aquelas coisas pequenas. Então, o fraco e o legalista, ele se cerca da lei para se manter firme. A lei de proteção é uma cerca bem apertada, ele se apoia nela, porque sem a lei ele não suporta, ele não consegue viver sem isso. Ele se sente vulnerável, então a lei dá esse suporte. E essa pessoa não consegue crer que alguém consiga viver de modo diferente. E quem vive a salvação em Cristo baseada apenas na graça, por fim, acaba sendo vítima do seu legalismo. Tá? É aquela pessoa que, em qualquer momento, ela não suporta uma piada, ela não suporta uma história engraçada, uma pequena contrariedade, que ela imediatamente ela se sente mal, triste, ferida. Às vezes ela deixa de ir na igreja, às vezes ela monta sua própria igreja, né? E por aí vai. Então, mesmo assim, o legalista do qual Paulo fala, também ele é salvo, também é filho de Deus, porque a base principal dele é Cristo. É muito diferente daquelas heresias descaradas que colocam Cristo e mais alguma coisa, ou tiram Cristo e colocam obras, ou colocam outras coisas, ou simplesmente negam que Cristo é Deus, que negam que Cristo veio em carne e ressuscitou, né? Isso é um problema sério que já havia muito fortemente na igreja primitiva. Então, segundo esse versículo, ser suporte para os fracos tem relação direta com agradar o próximo, mesmo que isso resulte algum tipo de prejuízo para si mesmo, tá? Tem um pequeno erro de língua portuguesa aqui, tá? Então, trata-se de abrir mão das próprias conveniências e gostos para que o outro se sinta bem. Não está dizendo que eu devo fazer qualquer coisa para agradar o outro. Não significa que eu devo abrir mão de coisas muito importantes para que o outro se sinta bem. Está dizendo que acerca de coisas pequenas, como aquelas que Paulo cita no capítulo 14, então eu vou abrir mão de um certo alimento, de alguma prática, né, ou da bebida mesmo, justamente para que aquela pessoa não venha a se desviar, porque ela ainda não está preparada para alguma coisa um pouco mais forte. Então, de modo prático, para agradar o irmão fraco, deixarei de comer, beber ou fazer qualquer outra coisa que possa levá-lo ao escândalo. Ser espiritualmente forte significa ter essa maturidade espiritual, a fim de que o irmão mais fraco possa crescer ao invés de se desviar. Vai chegar um tempo que esse irmão ou irmã, eles vão compreender algumas questões, tá? Então, tem coisas que não adianta você ficar debatendo muito, não adianta você querer provar por A mais B que a coisa é assim, porque a pessoa não vai entender, né? Ela vai continuar pensando daquele jeito, né? Vai continuar... teve uma vez o primeiro ministério, hoje eu acho que eu teria até uma ação um pouco diferente, mas no primeiro ministério, uma irmã da igreja, isso já tem quase 20 anos, né? Chegou lá em casa, na minha casa, ao redor da mesa, depois de tomar, eu acho que algum café, alguma coisa, ela me falou o seguinte, e eu achei de uma grosseria muito grande. Ela disse, olha, que eu não tinha, ela entendia que eu não tinha o Espírito Santo, porque eu não falava em línguas, como, por exemplo, algum desses pastores pentecostais aí que aparecem na televisão. Eu não lembro se eu respondi alguma coisa para ela ou não, aquilo não foi muito significativo para mim.
Mas me chocou o fato dela dizer assim, afirmar que ela não tinha o Espírito Santo, né? Assim, é de uma fraqueza espiritual, é de uma criancice sem tamanho, e às vezes isso não vale nem a pena, dependendo da postura que a pessoa chega, não vale nem a pena você ficar ali retrucando, porque ela está tão firme naquela convicção, ela está tão cercada de tantas outras pessoas que fazem a cabeça dela, que você tentar convencer de uma maneira diferente, isso acaba não dando resultado. O Hernandes Dias Lopes diz que a força de um deve compensar a fragilidade do outro. E é assim que a igreja se equilibra. É assim que um casamento se equilibra. A palavra diz no Antigo Testamento que é melhor ser dois do que um, porque quando um está no chão, deitado, o outro vai lá e levanta essa pessoa. E do mesmo modo na igreja, né? Temos irmãos mais frágeis, temos irmãos mais antigos, e os antigos, os fortes. E assim, ó, antiguidade na igreja não significa maturidade, tá? A pessoa pode estar 30 anos na igreja e não ser madura, porque ela não leu, porque ela não buscou, porque ela não estudou, porque ela não se colocou debaixo de um tipo de ideia cristo-centrada, né? Então, ele também diz que a consciência do forte não deve esmagar a consciência do fraco. Não deve esmagar a consciência do fraco. Quer dizer, eu vou fazer alguma coisa só para provar que eu estou certo biblicamente. Eu estou certo, mas a minha postura acaba sendo uma postura totalmente errada, no momento errado, né? E aí eu preciso ter esse tipo de consciência. E isso foi uma das coisas que motivou a minha declaração ontem, né? Eu não quero ficar esmagando a consciência dos irmãos, muitas vezes mais fragilizados em alguma parte da própria teologia, né? Então, você precisa tomar algumas posturas, né? Para que essas pessoas também cresçam espiritualmente, né? E a gente quer que todo mundo cresça espiritualmente. O verso 3 diz o seguinte: pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. A razão para buscar não agradar a si próprio, mas ao próximo, é simples. Cristo não agradou a si próprio. E quando nós lermos acerca de João Batista, ele mesmo testemunha de que o que importa é que ele diminua e que Cristo cresça, né? E que quando Cristo crescer na minha vida, eu já não vou mais ficar olhando para mim, mas eu vou passar a olhar para o outro, porque Jesus sempre tinha o outro na visão. Hoje nós temos muito uma visão narcísica, né? O que é uma visão narcísica? Narciso, lá da mitologia grega, né? Era uma pessoa, um rapaz muito bonito, né? E ele não tinha consciência dessa sua beleza. E, se não me engano, a deusa Nêmesis, um dia vendo aquilo, resolveu colocar um lago muito cristalino no caminho de Narciso. Ele se deparou com o lago e ele viu a sua própria face ali. Ele ficou tão encantado, tão maravilhado com a sua beleza, que ele ficou ali praticamente petrificado. E dali que a gente tira essa ideia de visão narcísica, né? É tudo para mim, é tudo de acordo com o meu gosto. Eu preciso ser a fonte de todo agrado, né? E a gente vê que Jesus não era assim. Inclusive, acerca de Cristo, os profetas falam que nele não havia beleza alguma. Não havia beleza alguma. Quer dizer, toda a beleza dele, ele era um homem comum, era um homem do povo. Quando certa vez quiseram matá-lo, ele facilmente se camuflou no meio das pessoas, né? Porque ele era alguém que não tinha nenhum traço característico especial. A divindade dele era algo diferente, que não estava simplesmente estampado no seu rosto. Então, Cristo não agradou a si próprio, ele despojou-se de todos os direitos para servir, e ele, como Senhor, acabou lavando os pés dos seus discípulos. Cristo afirmou que quem quiser ser o maior no reino de Deus deve ser aquele que serve. Cristo sofreu tantas injúrias, pois ele decidiu não viver para si mesmo. Se o objetivo da vida de Cristo tivesse sido agradar a si mesmo, ele teria escapado à vergonha e também teria escapado à censura que o atingiram. Mas vivendo como ele viveu para agradar a Deus,
para servir a sua vontade e salvar os homens, essas injúrias passaram a ser propriedade de Deus. Quer dizer, uma vez que a injúria recai sobre Cristo, toda essa injúria passa a ser, então, propriedade de Deus. O verso 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Escritura foi dada para que aprendêssemos por meio dela. Eu vou repetir. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Olha aqui a palavra escrita e a palavra ensino. Depois nós vamos ter mais uma vez a palavra escritura aqui. Isso foi deixado não para ser um adereço na estante, um souvenir que se vende numa loja, mas o objetivo das coisas que foram deixadas no passado foram feitas para nos ensinar. E por meio desse ensino, nós tivéssemos esperança e bom ânimo. Um bom ânimo que não agora resulta de autoajuda, não resulta de uma esperança vã de algum guru, mas é uma esperança e um bom ânimo que resulta das Escrituras. E nisso nós desenvolvemos nossa esperança. Então, essas Escrituras, da qual Paulo fala, nos dão o testemunho de Cristo, o qual perseverou até o fim, bem como de muitos homens e mulheres santos de Deus. Tá? Então, esses homens santos de Deus no passado, eles perseveraram. Eles perseveraram porque eles tiveram um forte fundamento, baseado na palavra, mas isso foi orientado pelo Espírito Santo. Olha a palavra Espírito Santo aqui, também aparecendo, né? Aparecendo. Pois o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo, procedendo das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E mais abaixo, Deus que concede perseverança e ânimo, deu-lhes o espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as Escrituras nos dão esse testemunho. E o John Stott traz 5 verdades das Escrituras. A primeira delas é que a intenção das Escrituras é atual. Ela não é algo só para o passado, só para os tempos de Cristo, de Paulo, mas ela continua sendo atual. Ela continua revelando o Cristo de Deus. Nós queremos que Deus fale com a gente. Ele vai falar de que maneira? Por meio da sua palavra. Então, eu me preocupo muito quando as pessoas falam, Deus me falou. Mas, meu irmão, Deus te falou como? Como é que Deus te falou? Ele te falou audivelmente? Ele te falou por meio de um sentimento forte no seu coração? Ou ele te falou pela palavra? Algo que Deus trouxe, um texto bíblico que Deus trouxe ao seu coração, e por meio disso ele te falou. Essa é a forma mais acertada de Deus falar aos nossos corações. É por meio dessa palavra, dessa Escritura, né, que foi inspirada pelo poder do Espírito Santo. Então, a intenção dela ainda é atual. E qual que é a intenção da palavra? Qual que é a intenção das Escrituras? É justamente revelar o Cristo de Deus. O valor dessas Escrituras é abrangente. Abrangente no sentido de que abrange Cristo em sua totalidade, mas abrange os seres humanos do mundo inteiro, de todos os tempos, de todas as épocas, de qualquer tipo de perfil. O enfoque dessa escritura é cristológico. Então, nós vamos começar a ler o Antigo Testamento através de uma ótica de Cristo. Nós vamos começar a ver Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento fala de um Cristo que virá, o Novo Testamento vai dar testemunho daquilo que os profetas pregaram. O quarto ponto que o John Stott diz é que o propósito das Escrituras é prático, porque tem a ver com uma conduta e também tem a ver com o modo como eu adoro a Deus. As duas coisas andando lado a lado. E conduta tem justamente a ver com o nosso tema de hoje, que é você e eu suportarmos a fraqueza dos mais fracos. E a mensagem é uma mensagem divina. Se fosse uma mensagem meramente humana,
ela não faria o movimento que tem feito até o presente século. O verso 5 diz que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante do que foi exposto até aqui, Paulo deseja que a igreja viva em unidade. Paulo deseja que a igreja viva em unidade. Ele fala de um só coração e uma só boca, glorificando a Deus. Então, mesmo Deus que permite que tenhamos perseverança e ânimo, que possa considerar a igreja um espírito de unidade. E, amados, unidade não significa uniformidade, tá? Nós não precisamos ser uniformes. Pensar exatamente a mesma coisa sobre cada vírgula da Bíblia ou de maneira geral, os pensamentos que nós temos por aí. Nós temos um cerne que precisa ser comum, tá? Que são as grandes verdades centrais acerca da teologia bíblica cristã. E uma dessas verdades é que Cristo veio para morrer em lugar de pecadores. A sua morte de cruz foi uma morte vicária, foi uma morte em lugar de cada um de nós. Por isso, morte vicária, morte em lugar de alguém. Eu mereci estar na cruz. Uma outra verdade central é que Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia. Tá? E aí nós poderíamos pegar o credo apostólico e ali nós vamos ter as verdades fundamentais do cristianismo, né? Algo que todos nós deveríamos decorar, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quer dizer, ali você vê a soberania, o poderio de Deus. O credo apostólico não é propriedade da Igreja Católica ou dos mais antigos, não. O credo apostólico é propriedade da Igreja Cristã. O credo apostólico é a primeira formulação teológica das principais verdades que surgiram depois da morte lá dos apóstolos, dos pais apostólicos, ou seja, aqueles que conheceram os apóstolos, tá? É que estavam entrando muitas ideias heréticas na igreja e eles precisavam formular, inclusive diante do imperador e também diante daqueles mestres hereges, as verdades centrais, aquilo que de fato se tornava baliza para a igreja cristã. Tá? E esse credo apostólico, em torno disso, resultou uma unidade, é aquilo que nós cremos. Tá? Então, tirando essas questões daquilo que é central, né, e eu acho que valeria a pena nós estudarmos ponto por ponto do credo apostólico em algum momento, nós precisamos lembrar que, nesse caso de Paulo, a igreja estava dividida por questões rituais, não eram questões centrais da fé. Ninguém estava negando Cristo ali como único e suficiente Salvador. Todo mundo sabia disso. O problema delas é que elas estavam ali fazendo uma miscelânea de coisas, elementos da graça de Cristo com elementos ali da lei cerimonial. Né? Esse era o problema. Então, segundo Hernando Dias Lopes, a unidade de sentimentos não é conquistada de forma natural, tá? Então, só voltando para essa questão de unidade e uniformidade, nós podemos pensar um pouco diferente sobre certos aspectos. Deus não prevê um jardim de um tipo de flor só. Um belo jardim ele é constituído de muitos tipos de flores, muitas cores. A igreja vai ter muitas cores, muitos pensamentos, muitas ideias diferentes. Tá? Isso é que traz a beleza. Ok? Agora nós temos que viver, sim, unidade. Unidade de acordo com aquelas coisas que são mais centrais nas Sagradas Escrituras. Precisamos lembrar que a igreja estava sendo dividida por questões rituais relacionadas à lei. O Hernando Dias Lopes diz que a unidade de sentimento não é conquistada de forma natural. Naturalmente, nós somos egoístas e desejamos ver nossas ideias prevalecerem sobre os outros. Eu sempre quero reafirmar a minha ideia. Não importa se aquela ideia vai fazer algo na história, provavelmente não,
mas eu quero fazer com que a minha ideia impere. Isso é muito ruim. Traz um clima ruim para a igreja. O comentarista ainda diz que glorificamos a Deus não com disputas e batalhas internas da igreja, ferindo a comunhão, julgando e desprezando os irmãos. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que parte de corações unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento. Mais uma vez, precisamos entender, queridos, que quando o assunto, as divergências, são acerca de temas fundamentais da igreja cristã, então o pastor não pode, em nome da paz, deixar de pregar uma boa teologia, só para não irritar uma outra pessoa. Tá? Então, a verdade central, ela precisa ser pregada, mesmo com amor, mas ainda que doa, ela precisa ser pregada. Agora, quando há disputas internas, batalhas, por conta de, às vezes, as pessoas brigam. Sei lá, tinha uma igreja numa das cidades que eu pastorei, uma outra denominação, que eles queriam ampliar o espaço da igreja, queriam construir nos fundos, porque a igreja já não comportava mais o número de pessoas. Só que lá havia uma árvore plantada. Irmãos, eles não conseguiram ampliar a igreja, porque aquela árvore tinha sido plantada por um dos fundadores da igreja, de alguém que era muito importante na igreja. Né? Então, assim, o que é mais importante? Aquela árvore. Né? Eu sei que os ambientalistas gostam das árvores, eu também gosto, né? Mas o que é mais importante? A árvore, você ampliar o espaço para que as pessoas possam ter mais comodidade. Então, muitas vezes, as brigas, elas são resultados desse tipo de coisa, ou até coisas menores. Então, o culto que agrada e glorifica a Deus é aquele culto cujos corações estão unidos para um propósito e um sentimento. O verso 7 diz, portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse versículo inicia com uma ordem, aceite-se uns aos outros. Ponto. Não é não é uma opção, é uma obrigação. Interessante que, apesar de Judas ter traído Cristo, Judas comeu do mesmo prato de Jesus. Né? Ele o recebeu. Ele ainda lhe deu uma chance. Outra tradução fala em acolher uns aos outros. Né? Aqui diz, portanto, aceitem-se uns aos outros. Há uma tradução mais antiga que fala assim, acolham-se uns aos outros. Eu prefiro o termo acolhimento. Na língua grega, você pode usar uma palavra ou outra. Acolhimento, para mim, é muito mais significativo que um simples aceitar, porque tem o acolhimento tem o sentido de proteger, conceder refúgio para aquela pessoa que está desamparada. Né? Não é um simples, eu te aceito, apesar dos apesares. Não, é o acolhimento, é trazer para junto de si. É aquela galinha que junta os pintinhos na asa, debaixo das suas asas. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, como é que nós vamos glorificar a Deus aqui? Aceitando uns aos outros. Nós rendemos glória a Deus quando nós somos capazes de aceitar, inclusive, outras pessoas que pensam diferente acerca de certos aspectos. Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Ele já deu exemplo. Quem acolhe, traz o outro para junto de si. E foi isso que Jesus fez, queridos. Certa vez ele disse que não chamaria mais os discípulos de servos, mas de amigos. E veja só, como Cristo acolheu Pedro, né, quando ele, após ter negado por 3 vezes, né, Pedro chora. Jesus olha para ele, eu imagino que com um olhar extremamente misericordioso, e Pedro chora. E depois, quando Cristo já está ressurreto naquela praia, Jesus fala, olha, Pedro, vai, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Faça isso. E Pedro vai e faz. Ele faz uma enorme diferença para a igreja cristã. Então, isso é acolhimento. Né? Jesus acolheu aquela mulher com fluxo de sangue. Jesus acolheu o leproso.
que todo mundo rejeitava, acolheu o cego, acolheu a dor de pessoas enlutadas, né? Acolheu a dor de Marta e Maria, quando perderam seu irmão Lázaro, ele acolheu a dor dessas pessoas. Pessoas que estavam fragilizadas em muitos aspectos. Então, é assim que Jesus faz e essa precisa ser a nossa referência. O Hernando Dias Lopes diz que Paulo dava ordem, ele apresenta um modelo e ele estabelece uma motivação. Paulo dava ordem, aceitem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Então, essa é a ordem. Ele apresenta um modelo. Qual que é o modelo aqui? Cristo, da mesma forma como Cristo os aceitou. Qual que é a motivação que ele dá? Glorificação a Deus. O motivo de eu aceitar o outro na sua fraqueza é glorificar a Deus em unidade como corpo de Cristo. É isso. Então, se o seu exemplo de Cristo é o nosso modelo, a glória de Deus sempre vai ser a nossa motivação. O verso 8 e 9 eles dizem o seguinte: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Cristo se tornou servo dos judeus. O Deus se fez homem, aqui literalmente. John Stott diz que Paulo desliza quase imperceptivelmente da unidade de fracos e fortes para a unidade de judeus e gentios por meio de Cristo. Aqui havia um sentido muito prático por trás dessa atitude. Ele fez isso por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar para seu povo as promessas que haviam sido feitas aos patriarcas, para que os gentios pudessem glorificar a Deus pela misericórdia também derramada sobre eles. Amados, então, se Cristo procurou unir judeus e gentios, algo muito difícil, como um só povo, porque nós não podemos andar como um só povo com pessoas que pensam acerca de coisas não tão importantes. Por que nós não podemos andar como um só povo com essas pessoas também? Então, se Cristo, sendo o Senhor da igreja, se tornou servo, quanto mais nós não devemos nos tornar servos dos nossos irmãos, abrir mão desse egocentrismo e passar a olhar para o outro, né? Seria tão mais legal se pensássemos desse modo. E já caminhando para o final, e também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louve o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Pode sim haver diferença nas igrejas, mas apenas um Cristo, Senhor de todos, de tal modo que a unidade de pensamento precisa ser uma meta a ser buscada, vista que a obra de Cristo foi a mesma para fortes e fracos e para gentios e judeus. Paulo conclui, né, aqui esses textos com citações do Antigo Testamento, Salmo, Deuteronômio, Salmo de novo, Isaías, em que os gentios já faziam parte do plano de Deus, dos planos de Deus, de modo que os judeus precisavam aceitar esse fato. Paulo tinha plena convicção de que se Cristo aceitou tanto judeus quanto gentios, a igreja devia aceitar todos os irmãos, apesar das suas diferenças. E para finalizar, Paulo aqui vai terminar com uma breve oração. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo conclui essa parte com uma breve oração, para que haja plenitude de alegria, paz, confiança e esperança em Cristo. Ele fala aqui em plenitude. Não se trata de uma alegria rasa, uma paz rasa, mas uma plenitude. Esse é o desejo de Paulo. E essas coisas não resultam apenas de um esforço particular. Nós não temos plenitude de paz, ou de confiança, ou de alegria, por meio de um esforço particular, meramente. Mas essa alegria plena da qual Paulo fala, vem de Deus por meio do Espírito Santo. Ele é bem claro em dizer, pelo poder do Espírito Santo.
Ele fala que o Deus da esperança os encha. Os encha. Quem que vai nos encher de toda alegria e paz? É o próprio Deus. Quem vai colocar essa confiança em nossos corações? É o próprio Deus. Para que haja esse transbordamento de esperança. Transbordamento. Quando nós estamos com os corações transbordados de esperança, amados, nós não nos afligimos por poucas coisas. Nós não nos afligimos por conta de uma crise econômica, por conta, às vezes, de uma igreja mais esvaziada, por conta de guerras. É claro que nossos corações ficam entristecidos, mas porque os nossos corações estão cheios de esperança, que foi colocada ali por Deus, nós podemos viver em paz e alegria. E tudo isso mediante o Espírito Santo. Amados, que Deus vos abençoe ricamente, tá? Que Deus faça os vossos corações transbordarem dessa esperança do qual Paulo fala aqui. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, compartilhamento, experiência, nós vamos ter um tempo aí até umas 10h30 para estarmos conversando sobre isso. Eu vou já vou desligar aqui a gravação, tá? Mas agora é o momento para compartilhamento. A parte teórica já foi. Então, se alguém não puder ficar, não tem problema, tá? A parte teórica é até aqui, agora é o tempo de compartilhamento. Então, eu vou desligar aqui.